Gente, boa tarde. Estamos iniciando mais um episódio. Esse é o terceiro episódio do Pod Jade. Eu sou o Thales, aluno da segunda série do ensino médio. Essa é a Lenita, coordenadora do curso de Logística e professora de Introdução à Logística. Lenita, como é o curso de Logística? Gente, o curso de Logística é uma oportunidade incrível para os jovens, tá? Porque os jovens hoje eles têm a oportunidade de concluírem o ensino médio com a formação técnica já integrada nesse ensino médio. É uma oportunidade incrível porque hoje no estado do Espírito Santo, sobretudo, a gente tem um potencial logístico muito grande e o fato de que a logística no Brasil é um grande vetor na economia. Então, o curso ele é muito voltado para a preparação dos nossos alunos para o mercado de trabalho, com essa perspectiva de inseri-los ao mercado de trabalho já com um perfil muito mais corporativo, um perfil muito mais técnico e ao mesmo tempo do conhecimento técnico a gente tenta aqui na escola oferecer essa oportunidade de inseri-los com uma prática através de atividades, de ambientes dos mais diversos possíveis, sendo eles através de visitas técnicas, através de palestras, através de seminários. Então a gente consegue oferecer essas diversas oportunidades de aprendizado para os nossos alunos. E agora a gente vai apresentar os nossos convidados, né, que estão aqui conosco, é o Michael e o Ezequiel. O Michael, vou ler aqui a colinha, tá? Porque algumas informações sobre vocês que eu anotei para poder falar. O Michael ele é graduado em processos gerenciais, me corrija se eu estiver errada, tá? Com MBA em Administração e Logística, gerente atualmente de logística na empresa Exapa, professor, palestrante e consultor especialista em inventários. E sócio fundador também, né, do Dialogues junto com o Ezequiel. O Ezequiel Gonçalves Correia, engenheiro de produção, com pós-graduação em gestão de logística empresarial, coordenador de planejamento e controle de estoque da Exapa, professor também, consultor especialista em Excel, na área de análise de dados e soluções. E sócio fundador aí do Dialogues, né? Os dois em parceria nesse projeto que é fantástico. Michael e Ezequiel, é um prazer recebê-los vocês aqui. E vamos para a primeira pergunta. Como vocês conheceram o setor? Bom, também sou técnico em logística, né? Boa tarde a todos primeiramente. Também sou técnico em logística e sei da importância dessa conexão de trabalho, de mercado de trabalho e escola. Né? A gente está sempre exposto a essa troca, isso é muito importante. Bom, eu tenho uma relação muito forte com a música, né? Então, meu pai era ritmista de escola de samba, desde a adolescência, sempre me relacionei com o samba, cantei, toco, tenho isso na minha rotina, no meu hobby, né, até hoje. E foi um amigo da música que me apresentou logística. Coincidentemente, ele também tinha essa jornada dupla, né, tocava na noite, trabalhava fora. E ele falou da Exapa, que é uma empresa que chegava de São Paulo, lá no final de 2009. E aí levou meu currículo. Eu tive o prazer de conhecer, me apaixonei com meus estudos a partir daí. E esse foi o meu start com a logística. Para mim não... tudo bem, pessoal? Para mim também não foi muito diferente. Também fui apresentado à logística. Eu era funcionário público na área de educação, trabalhava no CEMEI, em Vitória, há 4 anos no CEMEI. E aí estava procurando novas perspectivas, né? Novo ainda, tentando me encontrar aquilo que realmente faz o coração bater, assim, né? No sentido profissional. E aí um amigo também da igreja me falou da Exapa, ainda não conhecia. E aí coloquei currículo, fui chamado, passei na entrevista, estou lá há 12 anos trabalhando no logística. Acho que deu para construir uma história já, uma relação bem sólida com a logística. Muito bacana. Então, assim, a gente pode perceber que vocês vieram aí de uma caminhada para chegarem até o patamar que vocês estão hoje na carreira, né? Hoje como gestor, como coordenador, vocês tiveram uma caminhada. O que vocês consideram como um fator decisivo para a carreira de vocês, para esse crescimento profissional, para hoje vocês terem alcançado um novo patamar na carreira de vocês? Pode começar, Michael, por favor. Bom, é importante o que vocês estão fazendo, né? O primeiro passo é estudar. Eu acho que, primeiramente, o ambiente logístico é muito diverso, muito amplo, é muita gente. Então,
para você ser visto, você tem que de fato trabalhar muito e também buscar um respaldo acadêmico, né? A importância do técnico em logística. Então, eu acredito que, inicialmente, busquei me relacionar bem com as pessoas, né? A comunicação, a forma de conversar, isso foi importante também, mas o fato de eu ter retomado os estudos naquela época me ajudou muito, muitas portas. E as coisas foram acontecendo paralelamente, né? Estudo e dedicação profissional. Então, é claro, tem um fator que eu julgo muito importante também, que é a multifuncionalidade. A gente tem que ter paciência, a gente trabalha, não acontece as coisas no nosso tempo, mas também você tem que estar disposto a fazer o que for necessário. Aprender. A posição de aprendiz ela é eterna, né? Quem quer se desenvolver. Acho muito importante isso. Então, aprender tudo possível desde aquele primeiro momento foi bem importante para mim. Eu acho que essa é o grande diferencial, é você se capacitar, estar preparado quando as oportunidades acontecem, né? A gente passou, nós dois somos quase do mesmo período, o Marco um pouco mais, entrou um pouquinho primeiro, mas o que a gente tinha em comum é isso, a gente foi se capacitando, a gente foi se colocando num lugar de disponibilidade. Então, a gente estar disposto a fazer o que tem que ser feito, quando precisa ser feito, conta muito, porque a gestão ela vai olhar com um olhar diferente para aquele que faz mais do que se pede. E aí, junto com a capacitação para aquelas novas oportunidades que vão surgindo, aí as coisas foram acontecendo de forma bem natural e a gente conseguiu construir aí uma história bem legal. Mas afinal, o que é logística? É até a pergunta de uma mãe que mandou uma caixinha no Insta aí. Sim. O que é logística? Bom, a gente fala logística, antes era somente como área de transporte, né? A gente tinha um pouco dessa coisa, de sempre lembrar de transporte. Busca no Google, por exemplo, sempre tem alguma coisa relacionada a um caminhão, um avião, enfim. Mas a logística hoje ela tem tudo, né? A logística é a área responsável pelo planejamento dos recursos, né, da forma técnica, mas a logística está na nossa casa, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu gerente de logística do seu ambiente, ele que vai gerir os recursos, e é importante a gente entender que a logística hoje era a ação fundamental em qualquer área da nossa vida, seja pessoal ou profissional. Que planejamento, a logística aqui é a nossa vida. A gente estava conversando sobre isso, né? Como que a gente vai conceituar a logística? A gente sabe que em níveis acadêmicos tem várias definições de autores muito importantes, mas a gente gosta de colocar coisa bem prática. Então, assim, a gente chegou à conclusão de que é difícil conceituar por ser algo tão amplo, mas de forma mais simples. É toda a ação que você faz para dar dinamismo, né? Para que alguma coisa aconteça de forma planejada e organizada. Então, o simples fato de você vir para a escola, levantar de manhã, e você tem horário de levantar, tem horário de se alimentar, tem um material que você precisa separar, fazer com que esse material, que você chegue no horário planejado, combinado, tudo isso é logística para que isso aconteça. Então, a logística está na nossa vida em tudo, né? Uma coisa aconteceu conforme planejado e conforme e produziu o resultado esperado, então a logística aconteceu de forma bem excelente nesse caso. E aí, dentro desse aspecto, né, dessas ações, dos processos de logística, carreira, qual a relevância que vocês entendem da formação técnica em logística? Bacana. Bom, é sempre importante falar de conhecimento, né? Porque o sucesso ele vai chegar, o sucesso profissional ele vai estar atrelado a essa questão de informação e dedicação no dia a dia. A gente sempre fala, a formação acadêmica, essa evolução é muito importante. Lá você vai ter acesso ao conhecimento, a informação, é importante estar antenado. Eu acredito também que a sala de aula é um excelente ambiente para você praticar o network, a comunicação, né? O ambiente, seja lá profissional, o ambiente de comunidade hoje está cada vez mais diverso. Então a gente tem que ter essa habilidade de se comunicar. Acredito que o técnico de logística é a porta de entrada de vocês no mercado de trabalho. Depois, no qual a carreira de vocês for evoluindo, vocês vão automaticamente notar a necessidade de fazer outros cursos, de ir para a faculdade, para a MBA, fazer curso de extensão, mas a amplitude que o técnico dá para a sua visão é muito importante.
uma visão prática, objetiva, rápida, né? E essa conexão que vai acontecer com o mercado de trabalho, visitas técnicas, trocas com profissionais, aproveitem bastante, isso é muito importante. O gestor, né, o profissional que vira gestor, coordena, se ele vier de uma área técnica, operacional, ele faz isso com maior excelência, com maior facilidade, vamos dizer assim, porque ele tem uma vivência muito prática. Então, o técnico em logística, como o Maicon falou, ele abre portas de entrada, que às vezes o difícil do mercado de trabalho é como que eu acesso se eu ainda não tenho uma experiência. Então o técnico dá essa capacidade para você entrar e ali dentro você constrói, você vai se identificando com aquilo que você é melhor, em que área você melhor se adequa, e aí você adequa também às suas novas formações aí. Quais qualificações adicionais são interessantes para a atuação no setor? O Ezequiel é um cara que bem prático para falar disso, né, que conhece muito do Excel, acho que é uma ferramenta indispensável para quem quer atuar na carreira de logística. Temos Excel, temos inglês, estamos estudando inglês agora. Importante isso também. Sim. Entende? E eu acho muito importante a busca de informação do setor. O que está acontecendo no mercado? Às vezes, na própria pesquisa de uma matéria, de uma revista de logística, de um seminário, de um evento, isso vai te dar muito respaldo, né? Está relacionado, está no meio de onde surge a informação que você está buscando, né? Isso vai somar. Nós tivemos a honra de conhecer o professor Linton Macari, né, que foi diretor do IFES, que é especializado no IFES de Viana, que é especializado em logística. É o tipo de profissional que você para perto dele e você vai economizar aí uns 10 livros que você tem que ler. Então eu acho muito importante essa conexão com quem está inserido no mercado, né? Isso também vai ajudar muito aí, não só as qualificações, mas também a forma de se relacionar com quem está inserido nesse mercado. Agora sim, a gente está falando, né, sobre a importância da logística, e vocês estão dentro hoje do cenário da logística, né? Hoje eu estou aqui como professora, como coordenadora de curso, mas hoje vocês vivem a realidade da logística. Então eu queria que vocês passassem aí pra gente o que é mais importante hoje para o profissional que está se formando em logística. A certificação basta ou as competências e habilidades desse profissional que conta mais hoje para a empresa, para o empregador? Eu não consigo separar as duas coisas. Eu acho que é um belo casamento, né? A certificação e a competência. É lógico que a certificação sem competência ela se torna vazia. Você precisa do papel para apresentar, da certificação para apresentar, porque ela abre portas. Como a gente falou da questão do técnico, né? Então, às vezes você consegue entrar com a certificação. É lógico que a dedicação durante aquela certificação, as coisas que você buscou, como o Maicon falou aqui, para agregar conhecimento e experiência na área da logística, vão ser o que vão provar para o seu gestor que você é aquele profissional que ele esperava que fosse. Então, o papel em si, o certificado em si, ele não te garante continuidade, mas é importante para que você entre. E além do mais, a gente acredita, como esforçados que todos são aqui, a aquisição, né, receber esse papel de certificação foi o fruto de bastante trabalho, de bastante pesquisa, que produziu esse conhecimento também que vai servir como competência, né? Vai facilitar, né? Obviamente, hoje vocês têm informação técnica, mas vocês não têm a prática. Quando vocês chegar no ambiente, essa conexão vai surgir de forma automática. Isso. Você vai lembrar do que você estudou, isso vai facilitar muito a sua vida, vai te colocar à frente dos outros. Eu acredito que tem alguns fatores importantes, né? A competitividade também é importante. Isso não fala que é meio que 50-50, como o Ezequiel falou, não tem como separar. A formação profissional, a formação acadêmica é importantíssima, a continuidade dos estudos, né, da academia é muito importante, mas você dia a dia mostrar que você tem capacidade, que você está disposto a essa busca, é muito importante também. Você não pode só achar que estudou e está tudo certo, né? Tem também que buscar diariamente. Sim.
quais são as características ou habilidades que vocês consideram essenciais aos jovens que querem trabalhar no setor de logística? Bom, meio que a gente já comentou um pouco também, né? Eu acredito muito na multifuncionalidade. As pessoas têm que estar dispostas a aprender tudo. Porque se eu me limitar a uma determinada atividade, o meu caminho ele vai ser muito curto, muito pequeno, né? Então, quando eu cheguei nessa, a primeira coisa que eu pensei, eu tenho que aprender tudo o máximo possível. Então, eu aprendi a operar criadeira, aprendi a abastecer, separar, conferir, para que isso, quando surgisse qualquer possibilidade dentro de qualquer posição, você é apto para isso. Então, isso amplia suas possibilidades, né? Eu acho que a vontade, a busca e a multifuncionalidade. A comunicação, né? Comunicação também é muito importante. Você ser alguém comunicativo, eu acrescentaria ao que o Mike falou, ser comunicativo e proativo. Eu costumo dizer que assim, a proatividade, ela faz a diferença entre os profissionais, porque separa aquele que faz aquilo que se pede e aquele que faz aquilo que ele consegue enxergar. O proativo é alguém que normalmente consegue pensar além daquilo que está descrito ali que ele deve fazer. Então você chegar demonstrando soluções, demonstrando por que não fazer dessa forma, isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não misturar a proatividade com bajulação. Esse é um cuidado. Para quem está entrando nessa área, é legal levar, olha, eu estou aqui disposto, e isso vai ser essa comunicação, demonstrar para quem pode te dar oportunidades que você está ali para se desenvolver, para crescer mesmo, é importante, mas sem parecer que você está forçando a barra, querendo demonstrar mais do que aquilo que você pode entregar. Eu falo muito com o Marco que quando você busca alcançar novos níveis, mas você entrega soluções para isso, não tem nada de errado. O problema é eu tentar vender algo que eu ainda não estou preparado para fazer. Mas acho que comunicação e proatividade somada a essas questões que o Mike ponderou, acho que são muito importantes também. E essa questão também de entregar mais e conseguir ser constante naquilo. Não adianta eu chegar lá, querer correr 100 km, só que eu só consigo correr no dia a dia 50. Então, você tem que se propor que você vai conseguir manter. Você vai conseguir dar continuidade, senão também vai desviar. A gente tem visto muito, assim, nesses últimos anos, uma evolução muito grande da logística, né? Num cenário tanto mundial, nacional, quanto aqui no nosso estado. Como que vocês consideram, assim, a inserção dos jovens nesse cenário hoje da logística, com todo esse avanço, toda essa evolução? Bom, alguns números de 2022, nós temos no estado já mais de 3 milhões de metros quadrados em empresas em logística. São mais de 2.700 empresas, mais de 55 mil vagas de emprego direto e indireto. Então, assim, o setor de logística faturou ano passado mais de 75 bilhões, o setor atacadista, né? Faturou mais de 75 bilhões de Espírito Santo. Então, assim, é muita oportunidade. As coisas continuam acontecendo, vários incentivos fiscais que trouxeram grandes empresas, continuam trazendo para o Estado. O Estado tem um potencial, né, uma localização geográfica muito interessante, além dos incentivos. Então, eu considero a logística hoje um dos setores mais promissores do Estado, se não mais, né? É porque eu gosto de logística, então quero manter esse no cenário, para mim é a melhor possibilidade de carreira. E a gente, né, como o projeto Diálogos mesmo, a gente sempre tem falado isso, é que quando a gente entrou nessa área de logística, 12, 13 anos atrás, quase 14, o Michael, a logística não era tão assim, essa atrativa como vocês estão vendo agora. Esses números aí não traduziam em vontade do jovem estar lá, porque a logística era meio que o patinho feio, assim, sobrou logística, eu vou para lá. E hoje a gente entende não só como tem várias oportunidades, como os números que o Marco falou de crescimento, e a gente tem perspectivas muito maiores para 2023 no cenário capixaba. A
a gente também vê como fundamental a entrada do jovem, porque a logística está em evolução. E o jovem está vindo trazendo um fator novidade, trazendo a linguagem. A gente está num podcast aqui protagonizado por jovens. Então isso aqui é uma ação em que a gente vê que a gente precisa dessas mentes lá na logística, né? A coisa precisa se renovar. E com certeza vocês vão entender que existem N oportunidades de crescimento, mesmo que precise começar, né, pequeno, se começa pequeno, mas é possível galgar uma carreira de muito sucesso e com certeza vocês vão trazer sucesso para a logística. Escrever o nome também na Logística Capixaba. Falem um pouco sobre as possibilidades profissionais do setor. Mas só para também contextualizar o que a gente está falando, né, sobre as nossas posições hoje. A ISAP, Importação e Comércio, é o maior distribuidor de peças de bicicleta do Brasil, local onde sou, a empresa com qual eu sou gerente, Ezequiel coordenador. Lá nós temos mais de 120 funcionários e uma atuação bem relevante para o cenário brasileiro, na verdade, no mercado de bicicletas. E o Dialogues, na verdade, é um projeto nosso, eu e o Ezequiel, que é um projeto que visa democratizar o acesso às oportunidades. Né? O professor esteve presente no primeiro evento. Maravilhoso, inclusive. Foi uma forma de conectar estudantes, profissionais, independente dos níveis. Então tinha de auxiliar, empresário, passando por diretor, de forma todos conectados da mesma forma. Então a gente realmente tem o interesse de multiplicar o que a gente conseguiu aprender, o que a gente conseguiu de relacionamento. A gente quer oportunizar para outras pessoas, o Diálogos ele propõe isso. Falando das possibilidades, existiu, como o Ezequiel comentou, né, já foi o patinho feio na logística. Então, muitas pessoas ainda têm preconceito com áreas operacionais. O jovem tem que abrir a mente para isso. Eu entrei na logística através de uma área operacional, de um cargo operacional, o Ezequiel também. E, na minha opinião, foi muito importante. Teve pessoas que tiveram oportunidade de já entrar em áreas administrativas e não se evoluíram no mesmo nível, né? Porque as oportunidades da área operacional são muito grandes. Então, nós já temos posições operacionais muito bem remuneradas, né? Inicial de 3, 4 salários. E assim, como eu falei, lá você tem conferente, tem separador, tem abastecedor, operador de empilhadeira, analista de logística, assistente de logística. Então, as possibilidades dentro do âmbito operacional são muito grandes. Eu falo do preconceito, que há 13, 14 anos atrás a gente sofria muito disso, né? Eu vim do comércio varejista, eu era vendedor de comércio de rua. Lembro bem que eu encontrei, logo que eu saí do comércio, encontrei com uma amiga. Agora banco logística, virou peão. Entendeu? Tinha essa ideia de que a logística era só uma posição de apoio, né? Um cargo irrelevante qualquer de quem não sabe fazer nada. Só que com a tecnologia, com o e-commerce, com essa extensão das possibilidades, né, e um mundo cada vez mais dinâmico em tudo que acontece, como a gente falou lá no início, né, a necessidade, a logística se tornou protagonista. Então hoje você não fala de grandes empresas como Mercado Livre, como a Amazon, sem falar de logística. É tema principal. Então isso ampliou muitas possibilidades. Mas preciso dizer, estejam com a mente aberta para cargos operacionais, porque é uma grande possibilidade profissional. É interessante essa fala, porque é justamente o que eu falo também muito com os alunos, né? Que a gente não pode ter esse preconceito. E muitas vezes ainda tem pessoas que têm esse preconceito, né, de achar que a logística é uma função muito operacional, é trabalho de peão, mas a gente tem hoje aí, né, dados que mostram essa realidade que você está falando aí pra gente, né, e é o que você está vivendo lá, você está vivendo essa prática, então você tem esse conhecimento de base. Hoje a gente tem uma possibilidade que a gente tem de evolução de carreira, né, muito grande para eles, então dá realmente para mudar de vida, dá para realmente oportunizar melhores cargos e salários, né, até comparado a um setor administrativo muitas vezes, né, que às vezes a gente leva anos para poder conseguir aumentar, subir um pouquinho de carreira, enquanto no operacional você consegue de uma forma muito mais ágil, né? Isso sem contar que reforçando aquilo que a gente fala, você se torna um profissional muito mais completo. E aí, se você, um exemplo, está numa logística operacional e você percebeu que eu me identifico com tecnologia.
e aí estou fazendo uma formação superior em tecnologia, e aí depois de formado você vai desenvolver sistemas, vai desenvolver softwares pensados para logística. Você é um profissional muito mais completo para fornecer soluções, porque você sabe como que a logística operacional funciona. Então, agora você consegue trazer soluções que um outro profissional que não passou por esse, a gente vive isso lá onde a gente trabalha hoje, a gente vê que os profissionais que vieram da logística operacional conseguem entender muito mais rapidamente o que ele precisa apresentar de solução do que alguém que não conhece, aí você leva tempo para traduzir, tem que desenhar, então você é muito mais completo também. Eu vejo que com toda importância essa passagem operacional na minha carreira. Porque a visão que eu tive como operador lá no campo, né, lá no chão de fábrica, foi justamente isso que me capacitou. Me deu oportunidade e conhecimento prático para as grandes ideias que eu tive depois. Então, todos os projetos que eu participei de implantação de sistema, né, de mudanças, alguns eu participei de implantações como usuário-chave, sempre a visão prática, pensando como usuário. Isso facilita muito. Com certeza, eu imagino. Aí, com relação aos jovens, que estão entrando agora no mercado de trabalho, os jovens, geralmente, quando eles entram no mercado de trabalho, vêm cheios de medo, cheios de ansiedade, cheios de inquietações. Será que eu consigo? Será que eu preciso de o meu currículo tá bom? Será que eu preciso de ter alguma outra qualificação? Geralmente eles têm várias dúvidas, vários questionamentos. Qual a orientação que vocês hoje nesse cargo, né, de gestão que vocês têm, que estão ali, né, operando geralmente com jovens também, qual a dica que vocês dariam para esses jovens que estão iniciando ou pensando em iniciar na carreira? Bom, o primeiro passo que eu falo sempre é acredite. Tenha vontade. A gente tem que acreditar em todo momento. Assim como você, a maioria de vocês acredita também que da mesma forma que eu viero de origem humilde, a gente se relaciona no meio social menos favorecido e ao mesmo tempo também muitas vezes não temos grandes referências, né, profissionais, principalmente na logística, que é algo novo, né, esse desenvolvimento. Então o que eu falo sempre é o seguinte: acreditem, se preparem, não subestimem nada que vocês vão fazer. Porque muitas vezes a gente acha isso aqui, vou tirar de letra, sou bom de tecnologia, vou fazer isso aqui fácil. Se dediquem no que vocês querem, se dediquem a aprender. E a posição de aprendiz ela vai ser eterna, essa inquietação não vai ser só agora, essa é uma fase. Mas hoje nós passamos por momentos parecidos também, né? A cada propósito, a cada objetivo, a cada nova sessão de projeto, a cada novidade na nossa vida, a gente vai continuar se ficando inquieto, tendo insegurança, mas vai assim mesmo, não pode deixar de fazer. Não pode se acomodar, né? O mercado é dinâmico, se eu quero eu tenho que buscar, ninguém vai fazer isso por mim, ninguém me deve nada, então a gente tem que buscar, tem que ter vontade e partir para cima mesmo. Eu sempre disso, não recuem não. Se tiver medo, vai com medo mesmo, mas se preparem para isso. Eu acho que assim, você saber que você está indo o novo assusta, mas tenham esse objetivo de crescer, saiba que talvez você vai mudar de rota, então entrei definido, com a minha mente focada, eu vou me formar em administração, eu vou me formar em logística, tecnóloga e vou seguir essa carreira. Pode ser que chegando lá você mude, não tem problema nenhum nisso, isso faz parte. A vida ela não tem ensaio, né? Você vai vivendo e fazendo, e às vezes a gente muda um pouquinho de rota mesmo, mas é importante a gente não deixar a peteca cair, como a gente fala. Tenham força de vontade. O difícil talvez é lidar com a pressa de que as coisas aconteçam. Isso é natural do jovem, querer as coisas muito rápido, ainda mais hoje, que tudo está muito pronto. Então lidar com isso, ter um pouquinho de paciência para que as coisas aconteçam. As coisas, às vezes elas acontecem, a gente tem casos, né, em que o profissional chegou e aí ficou ali um tempinho, ficou um ano lá e tal, começou a demonstrar uma boa predisposição para algumas posições, teve uma oportunidade, promoveu, às vezes até foi promovido novamente em 2, 3, 4 meses. Aí agora a gente precisa saber que cada vez que a gente sobe um degrau na carreira profissional, a gente afunila as oportunidades. Então é a hora de fazer o quê?
segurar, respirar e se capacitando de novo e construindo de novo, sabendo que agora você está numa nova posição, você vai construir isso. Eu quero acreditar, eu acredito que esse podcast aqui vai ser visto também por gestores. Então os gestores também precisam, e a gente tem procurado fazer isso, né, de não frear essas ideias, essa característica natural do jovem. Né? Como o Mike falou, nós passamos por isso, nós temos as nossas inquietações em outro nível agora. Então essa inquietação é boa, ela traz novidades. Eu acho que gerir pessoas também passa por isso. Chegar, chamar, falar, respira, calma, mostrar para a pessoa, conhecer cada um e mostrar, olha, você tem potencial, não está no momento ainda, vamos lá, vamos capacitar, incentivar, né? Eu acho que então passa pelo o jovem saber das possibilidades e ter essa cautela, mas do profissional gestor também aproveitar disso como um potencial e não tentar podar, porque aí você às vezes está perdendo a oportunidade. Né? É isso aí, uma coisa também muito importante é a autogestão. Se colocam responsáveis das coisas de vocês, isso serve para casa, para o trabalho, seja lá em qualquer lugar. Não terceirize a culpa, porque, cara, isso depende da gente. Isso é algo, parece clichê, tiozão, mas é realidade. Falo muito com meu filho sobre isso. A gente tem que se colocar na posição de gestor da nossa vida, né? Puxa a rédea, vamos para cima, entendeu? Isso é muito importante. Falando dessa questão do imediatismo, tem uma experiência própria, como eu comentei, eu vim no setor de comércio varejista de rua. E lá, numa experiência anterior, antes de chegar na Exata, eu fui indicado para um cargo de gerente com 24 anos, 5 anos de idade. Eu lembro que na época tinha muito disso, né? Eu sempre proativo, próximo da gerência, fazendo o que tinha que ser feito. Mas eu subestimei a posição do caramba, achei que estava muito pronto. Por isso que eu sempre falo, se prepare. Pode parecer o mais fácil possível. Se for uma nova possibilidade, busque informação para ser o melhor que você puder naquilo ali. O que eu fiz, fui do processo seletivo, passei na primeira fase. Na segunda fase eu falei, isso aqui eu tinha tinha que montar o projeto de uma loja perfeita e tal. Fui na cara e na coragem, dei com a cara na parede. O que aconteceu? Eu não tive maturidade de administrar aquela frustração do não, né? Isso é muito importante. Vamos encontrar vários nãos, isso não vai mudar. Isso acontece até hoje, depende dos níveis, só vai mudar o nível, né? Mas vamos encontrar. Naquele momento eu não tive maturidade de me reerguer, não consegui mais trabalhar. Foi quando eu saí, encontrei logística e me identifiquei novamente com um novo ambiente e busquei acertar os erros, entendeu? Justamente quando eu pensei, cara, não foi culpa de ninguém não, porque foi minha mesmo, eu não tinha estudado, agora eu preciso estudar, vamos pra cima, mas autorresponsabilidade é importantíssimo, isso é muito valioso. Quais são os erros comuns de profissionais em início de carreira e como evitá-los? Eu acho que é parte disso que a gente falou. Eu acho que um deles é você estar inseguro, medo de assumir novas possibilidades, né, novas funções. E o outro é o extremo disso, é querer acelerar demais, né? Então, passar o carro na frente dos bois, como a gente diz. Então, são erros que podem minar ali, causar frustrações. Acho que saber lidar com essas questões de frustração e ir traçando a sua rota e dançando conforme a música, né? E se preparando é a forma de você evitar esses erros. Mas com certeza acho que é bem comum isso acontecer, a falta de maturidade produzir esses erros de muita ansiedade, de querer correr demais. Então, assumir isso é importante para conseguir seguir, né? Isso aí. Outro ponto que é comum, a gente sempre fala, é importante se relacionar, é importante a comunicação, né? Tirou que é algo fundamental, mas cuidado com quem você se relaciona. Isso não é questão da vida, tem que se misturar com quem não está no caminho bom. Mas na vida profissional é muito parecido, né? Tem gente que não quer nada com nada. Então, da mesma forma que deve ter na escola, o professor deve falar disso com vocês. No ambiente de trabalho é a mesma coisa, que eu sempre falo, cara, segue o caminho que está dando certo. Você vai
se aproximar das pessoas que não estão evoluindo, não estão preocupadas com essa evolução, né? Com essa continuidade da carreira. Eu tenho que pensar assim, a evolução profissional, ela tem algo muito maior por trás, né? Eu penso na minha família, no que eu quero no futuro, no meu planejamento de aposentadoria. Então, quem não tem um propósito, quem não está preocupado com isso, não tem que estar próximo, não. Tem que estar próximo de pessoas que estão no mesmo propósito que eu, né? E também estão buscando, preocupado com o que vai levar para casa, preocupado com o futuro. Então, assim, se aproxime de pessoas que têm o mesmo propósito que vocês. O ambiente de trabalho, assim como a escola, assim como a casa, como a rua, é a mesma coisa. Não tem pessoas que querem um bom caminho, tem pessoas que não querem. Está tudo certo, cada um com o seu caminho. Mas, está tudo certo não, né? Tem lugares que não estão certos. Mas, no ambiente de trabalho, é uma questão lícita, uma questão de postura, né? Então, cada um no seu caminho, eu vou seguir quem está dando certo e quem está buscando. A gente, complementando isso, eu queria citar duas situações, né? Uma é de você se relacionar de forma errada com pessoas que não querem. Então, a gente já viu na nossa carreira profissionais excelentes, mas são pessoas que se misturaram com outros que não tinham esse nível de comprometimento e aí depois tiveram dificuldade, até tiveram oportunidades de liderar equipes, de fazer algo em posições mais estratégicas, mas não conseguem evoluir porque criaram relacionamentos que depois você tem dificuldade de assumir uma nova posição. Então, assim, eu sempre falo para os meus liderados, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, então é importante que a gente se relacione muito bem com quem está aqui. Só que eu não posso esquecer que o compromisso comigo, com o meu crescimento, eventualmente com a minha família, ele é meu, não é do outro. Então, eu preciso construir o meu, sabendo que se amanhã eu tiver uma posição em que eu seja líder, ou até mesmo liderado, eu vou saber me posicionar nessas duas coisas. Eu e o Mike, nós somos sócios no Dialogues. Dentro da Exapa, ele é meu chefe. Então eu preciso saber a minha posição. E o Michael sabe muito bem essa posição também. Ele não me privilegia porque nós temos uma sociedade fora. Então, e nem eu quero esse privilégio. Eu entendo bem o meu lugar. Então é importante você saber que esses relacionamentos precisam ser saudáveis, mas algumas posições depois você vai precisar agir profissionalmente. Dentro da empresa você tem que agir profissionalmente. E a outra coisa que, para concluir, é a questão de você não querer traçar só aquilo que te traga, que você veja resultado imediato, né? A gente só pensa, a gente entra, dinheiro é muito bom, não tem nada de errado em a gente querer crescer profissionalmente e ganhar mais, mas às vezes a gente deixa de alçar novos voos se aquilo não trouxer resultado imediato. E aí eu uso um exemplo meu, que eu estava numa posição de assistente administrativo e tive uma oportunidade para ser assistente administrativo, só que em outro setor. E foi essa posição, o gerente falou, olha, isso aqui não é uma promoção, é uma promoção lateral que a gente fala, não muda salário, mas mudar de setor foi o que me colocou dentro daquilo onde eu me destaquei. Eu fui para o setor onde, se eu tivesse ficado onde eu estava, eu não tinha muitas possibilidades, como eu tive depois. Eu me encontrei com uma área que eu gosto, que é a área mais de estatística, e aí eu consegui me colocar como protagonista que eu não teria oportunidade. Então, eu poderia ter rejeitado, o salário é que eu já sei, eu vou aprender coisa nova, vou ter mais trabalho, mas estar disposto para fazer o que se precisa fazer, pode colocar em outras... Às vezes tirar da zona de conforto, Exatamente. né? Pode ser algo que incomoda, algo que gera insegurança, que gera um pouquinho de medo, mas ao mesmo tempo, como você acabou de falar, pode ser algo positivo, né? Então às vezes a gente não consegue enxergar o positivo que vai vir lá na frente. E aí esse medo, essa insegurança às vezes domina. Então é importante muitas vezes a gente ter o controle, como vocês mencionaram, né, da situação para
colher os resultados que vão vir lá na frente. Senão você não estaria colhendo os resultados hoje, né, se não tivesse dominado muito bem a situação. E uma coisa que é fato, né? As maiores oportunidades não vão estar nas posições mais fáceis, é óbvio que não. Então, assim, o grau de complexidade do que ele foi fazer era maior, isso colocou ele em outro nível. Minha situação foi bem parecida na minha transição de analista para coordenador. Foi muito parecido. Nós estávamos inaugurando uma nova filial e eu era analista, né, do setor de bicicletas e nós tínhamos também autopeça aqui no estado. Na época, um outro analista que ia para outra filial, né? Era uma mudança de logística, é um negócio muito complexo. Envolve muita coisa, transporte, é muito número, é muita coisa mesmo. Então, assim, ele falou, conversando com outro analista, ele falou, poxa, Mike, não vou para lá, cara, mas não vai ter aumento, eu não queria não. Eu falei, eu quero. Aí ele falou, mesmo? Eu falei, Aí eu fui no gerente e falei, eu queria ir para outra filial. A estrutura era pior, não tinha refeitório da mesma forma, nem todo o conforto que nós temos na unidade atual. Eu falei, por que você quer falar? Você não vai ganhar mais? E a gente me questionou na época. Você não vai ganhar mais, assim, a mesma coisa? Eu não acho que é uma oportunidade. E fui. Isso aí, em 3 meses, eu fui promovido coordenador. Foi justamente essa mudança que me promoveu. Eu trabalhei demais. Mais de 100 horas extras no mês, trabalhei sábado, trabalhei domingo. Tive um pico de pressão alta, enfim, de todos os níveis, tanto a saúde, física, mental, não foi uma fase fácil. Mas justamente foi esse período que foi divisor também, foi um dos divisores, né, dentro desse percurso. E como eu falei, como o Ezequiel já comentou, né, dentro do que ele falou também, as oportunidades grandes não estarão nas coisas pequenas, a gente tem que estar disposto. Ainda sobre os jovens, quais são os benefícios para os jovens que trabalham no ambiente logístico durante o período do estágio ou até mesmo de menor aprendiz durante a formação técnica? Bom, muito que a gente comentou também, né, é a oportunidade de você estar inserido onde você quer atuar. Aprendizado, né? Aprender. É aprender o máximo possível de tudo que você puder. Eu acho que o diferencial desse aproveitamento, tanto do estágio quanto do menor aprendiz, é justamente isso. Se ele aprender, se oferecer para ajudar os setores, aprender o máximo de coisas que ele puder. Você imagina que lá são divididos em 4 setores, 4 coordenadores. O menor aprendiz que se oferecer a colaborar com todos os setores em algum momento, de um ano que ele está lá, dificilmente não vai ter uma posição dentro desses 4 setores quando ele terminar o programa de menor aprendiz. Então você imagina que ele quadriplicou as possibilidades, então depende muito dessa visão, de multifuncionalidade e de vontade de aprender. Se você se propõe a fazer um pouco de tudo, você vai aprender um pouco de tudo e automaticamente mais pessoas vão olhar para você. Eu sempre falo assim que aprender nunca é tarde para aprender, mas quando você aprende mais cedo, você larga na frente. Então, se como menor aprendiz você já está ali vivenciando, na hora que você está em posição de ser contratado, você já tem um diferencial do que alguém talvez em uma posição de maior idade, mas que ainda não vivenciou aquilo. Então é fundamental você ter esse contato para que a hora que a oportunidade surge, você já está pronto com alguma experiência. Isso aí. No ambiente logístico como um todo, a gente sabe que a realidade é que muitas vezes o profissional que está ali trabalhando, ele não tem uma formação técnica, né, muitas vezes. O que vai diferenciar, na visão de vocês, o jovem que está entrando no mercado de trabalho com essa formação técnica para atuar dentro do setor logístico comparado a esses profissionais que não têm essa formação? O que eles têm de qualidades ali, de habilidades, de conhecimento que vai diferenciá-los frente a esses outros profissionais? Bom, hoje um jovem que chega com vontade de aprender no âmbito operacional, com 6 meses ele já aprendeu esse valor no nível de quem está lá há 5, 10 anos, pode ter certeza. Se ele tiver muita vontade de aprender, em 6 meses ele já vai apurar a parte operacional. Lá no nosso caso, nós tratamos qualificação como diferencial na posição, mesmo que ela não exija aquela função. Então, se eu tiver um cargo lá de assistente administrativo, nós vamos colocar no mural, um processo seletivo interno. Pode não exigir o técnico de logística, mas o fato de ter um curso técnico, uma capacitação diferenciada, ela vai colocar o profissional na frente dos outros. Nós entendemos que a busca do conhecimento é importante, e isso já demonstra a sua disponibilidade para isso, né? Se você for estudar, você está disposto a aprender, e nós entendemos que isso é um fator decisivo. Está buscando informação, está buscando conhecimento. Então, assim, de fato, os cargos operacionais,
eles são muito interessantes, mas não tem grande grau de dificuldade no aprendizado. Por isso que eu falo, se o jovem chegar, repito, né, coisa de 6 meses ele vai estar pronto ali no mesmo nível técnico e obviamente a disputa aí já vai sair na frente porque ele tem um curso técnico aí de logística. A gente sabe que a logística no estado ela está evoluindo a passos largos. Então, se a gente pegar no passado e algumas realidades ainda, não se exige tanto a formação técnica, né? Agora, eu de novo vou para a parte do apelo até para os profissionais, né? Valorizem essa questão da profissionalização, do conhecimento, porque eu tenho situações lá que eu tenho pessoas na minha equipe que eles nem são da área de logística. E às vezes o cara vem falar, poxa, mas eu estou fazendo tal curso. O fato de você estar buscando conhecimento, seja ele em qual área que você está buscando, ele já te coloca na frente de quem não está. Porque a sua mente em movimento, alguém que está preocupado em ser melhor hoje do que ontem, já te diferencia, você já está antenado. É como o sedentário e o cara que está em atividade. Na hora dos reflexos, ele está muito mais preparado para isso. Então, estar estudando, eu acho que é exatamente isso que o Maicon falou. Talvez chegou ali na hora, ele não se destaca imediatamente, mas a mente dele está num processo de movimento que ele não se acomoda. E normalmente o profissional que, por mais que tenha uma boa experiência, ele não procura se qualificar, ele se acomoda. E isso não é bom para nenhuma empresa. E nós estamos num processo de incentivo a isso, aos estudos, ao conhecimento. Hoje nós temos aí mais de 30% da equipe que retomou os estudos, né, no superior. A gente considera isso muito importante, a gente realmente valoriza isso nas posições. Independente da posição operacional, quem estiver estudando vai estar na frente. Para a gente isso já está óbvio, né? Claro que não é uma realidade de todas as empresas, mas acredito que, como o Zika falou, estamos em passos largos, a gente está em evolução. Então precisa de conhecimento, a gente tem que se capacitar. E não é uma realidade geral ainda, né? As empresas que estão vindo para o estado, empresas grandes, multinacionais, com uma visão mais aberta para o mercado de trabalho e para a profissionalização, elas vão cada vez mais valorizar. Isso, de certa forma, também vai pressionar quem ainda não age assim, para que haja também a profissionalização lá dentro. Então, é algo que não estará em breve. Isso aí. Já nessa área de empresas que vocês já tocaram no assunto, qual a importância da logística para as empresas? É fundamental. Sem a logística, as empresas não funcionam. Eu diria para você que nenhuma empresa, né? É lógico que as empresas em alguns setores, eles demandam maior empenho, maior investimento em logística, né? Principalmente as de serviço talvez nem tanto, mas como a gente disse no início que a logística está na nossa vida, então não dá para viver sem. Então, e aí eu digo a logística da sua forma mais abrangente, desde o profissional que se capacita, desde as formações que estão surgindo, como essa na escola, como os cursos técnicos e os institutos federais que estão disponibilizando formações específicas para a logística, como ações governamentais de melhoria logística, seja investimento de modal, de investimento em infraestrutura, tudo isso facilita e melhora a vida das empresas, traz maiores investimentos e até atrai novos investidores, novas empresas para a região. Então, se você acompanhar o noticiário, você vai ver que toda hora está surgindo lá. Empresa tal abre em Colatina, empresa tal abre em Viana, abre em Cariacica. Por quê? Está havendo ações
de incentivos fiscais. Então, isso gera emprego, gera renda e gera toda uma roda, uma cadeia de movimento que é fundamental. Então a empresa chega, se a logística é toda bem pensada, desse jeito que a gente falou, ela gira a economia de uma forma que ela chegou, ela produz emprego, mas ela também consegue se beneficiar disso, porque todo mundo vira um ecossistema mesmo, né? Isso aí. Importante também citar que existem vários subprocessos que nós acabamos usufruindo sem identificar no dia a dia. Eu comprei um pacote na internet e a embalagem chegou bem feita. A logística lá, é um processo de packing. O produto chegou correto, porque estava vendo o inventário direto. Então, assim, tem vários subprocessos que na ponta nós recebemos e usufruímos sem identificar que eles existem, né? Então, quando a gente vai falar de logística interna, operacional, de transporte, enfim, tem muitas outras coisas que estão no nosso dia a dia e a gente usa sem identificar que é a logística de forma natural. Como que vocês consideram, avaliam a importância e o avanço da inclusão e da diversidade na logística? Há pouco tempo eu estava assistindo uma palestra falando sobre algo que é muito típico, né? Quando a gente trabalha na logística, a gente vê a realidade assim, de um cenário muito mais comum aos homens, por exemplo, e poucos cargos de liderança feminino, e que agora me parece que está tendo um aumento dos cargos de liderança feminino. E, claro, existem muitos outros critérios de inclusão, de diversidade que a gente precisa implantar em todas as áreas, né? Como que vocês avaliam que hoje como está sendo hoje esse processo de maior diversificação, maior diversidade, de inclusão dentro do cenário logístico? Bom, hoje a nossa realidade ela já é diversa. Nós temos mulheres na operação, vocês vão identificar na visita. Então, nós temos mulheres embaladoras, temos mulheres com conferência, temos mulheres... Tem uma mulher que é coordenadora, uma das coordenadoras, são 4 coordenadoras, uma delas é mulher também. Para nós é indiferente isso. Não existe, a gente sabe que não é uma realidade comum. Tem cargos que realmente ficariam inviáveis para a posição da mulher, porém tem outros que as mulheres se destacam pelo cuidado, né? Então hoje a maioria das nossas embaladoras são mulheres, porque elas têm um cuidado diferenciado. Ao mesmo tempo eu não consigo ter uma mulher descarregando uma carreta. Então é claro que pela questão física nós vamos ter que dividir os cargos, mas onde elas se destacam melhor vão ser elas. Em cargos que for indiferente a questão de gênero, nós vamos decidir conforme a capacidade, o empenho, não vai ter essa diferença. Acredito que as mulheres elas vêm tomando esse cenário, inclusive nós temos um projeto relacionado ao diálogo que vai ser voltado para as mulheres, inclusive falando de mulheres na operação, desse empoderamento, dessa inserção. Tinha uma das convidadas que inclusive é fera em logística, que estava no diálogo anterior, que nós convidamos para palestrar no próximo. Acredito que nós temos que parar de falar da diferença na separação, tratar de forma igual. Acho que em tudo está isso. Diferença sexual, social, de gênero, enfim. A gente tem que tratar isso, parar de colocar assim, dar peso negativo para isso. A gente tem que colocar isso de forma leve, falar sobre isso de forma leve, de forma tranquila e entender que o ambiente de trabalho está ali para desenvolver as pessoas para o trabalho, para a parte profissional. Então independe disso. Não pode ser levado em consideração. A gente entende que a gente tem ainda tem um caminho a percorrer. A gente entende que isso passa pela família, a questão do preconceito, a questão da diferenciação, passa por corrigir isso dentro da família, com a formação, com a informação, né? Eu acho que isso tudo está em evolução, talvez ainda não esteja na velocidade que a gente gostaria, mas ela já acontece e a gente, né, precisa entender isso. O Maicon citou que a gente tem situações que por questão, no caso da mulher, por exemplo, né, a gente tem, por questão de estrutura genética mesmo, é inviável, quando tem muito peso, essa coisa toda. Mas isso também a gente tem pensado até para os homens. Hoje, quando eu entrei na Exapa, o cara que descarregava uma carreta,
ele acha que se você chegasse com uma cinta para corrigir a postura dele, para ele não abaixar e ter uma lesão, ele falava assim, não, isso não é coisa de homem. Então hoje eles já entendem que precisa. Então a tecnologia vai ajudar nisso também, porque uma vez que a gente tiver uma máquina fazendo, que de repente tem uma pessoa operando, programando, aí eu tiro essa questão da força. Mas é lógico que isso passa por uma mudança de mentalidade, que eu acredito que na Exapa a gente já consegue fazer isso. Nós somos formados na Exapa, além dos outros locais por onde a gente passou, das nossas outras experiências, nós também trouxemos isso para dentro do Dialogues, que é exatamente a palavra que o Michael gosta de falar: democratizar o acesso. Então isso passa por todos os níveis, seja ele de gênero, seja ele social, seja ele de qualquer nível que seja. O que a gente quer, através do projeto Dialogues, é colocar alguém que tem interesse em oferecer, seja produto, seja serviço, com alguém que precisa do produto ou do serviço. E aí, sem que isso seja a oportunidade do encontro, indiferente se é mulher, se é homem, se tem questões de gênero, de social. Então, oportunizar. Às vezes os acessos, eles não estão abertos, né? Hoje, que a gente fala que às vezes eu tenho algo para oferecer, mas eu não consigo chegar. E o que a gente quer promover é exatamente isso, a possibilidade de ofertar isso. Bacana. Vocês vão ter oportunidade de conhecer nossa operação. A diversidade lá está em todos os aspectos. Vocês vão sentir isso, tanto a idade, gênero, sexual, enfim, nós não temos essa diferença. Como a gente sempre fala, né? A gente vai trazer um diálogo com outras versões, para que as pessoas entendam que não tem que haver essa diferença. Primeiro vai ser um projeto voltado para mulheres, e aí na sequência a gente vai tentar ampliar o que a gente pratica, né? Para outros cenários. Qual conselho vocês dariam para os jovens que estão ouvindo a gente e têm receio de iniciar o curso de técnico em logística, ou para aqueles que estão cursando, ou porém não estão muito animados ou com receio? Muito do que a gente já falou aqui. Vamos, não se desanime, embarca nesse. A gente gosta muito da figura do foguete, né? Então entra nesse foguete e é para cima. Então se capacite, entenda o seguinte: você teve a oportunidade, embarca nela, né? E você vai se capacitando. Nem que em algum momento seu GPS precise dizer lá, traçando nova rota, mas traça nova rota andando, não fica parado. Porque o meu pai fala, né, sou do interior, ditado de pessoas do interior, assim, né? O carro que fica só parado não recebe frete. Então você precisa estar em movimento, Então, insista, se capacite, dê o seu melhor no seu curso, seja o melhor aluno do seu curso, se proponha a ser o melhor, né? Como diz Cristiano Ronaldo, se ninguém achar que você ache que você e se capacite e não desista. Se você entender em algum momento, eu tenho a aptidão para outra coisa, você pode ir, mas não fica parado pensando o que é melhor, o que não é. Vamos para frente, porque se você gostar de logística, pode ter certeza que você tem muita oportunidade pela frente. Uma das coisas também, os paradigmas que a gente sempre ouviu de carreiras como exemplo, né? Para ser bem sucedido tem que ser médico, engenheiro, advogado. Cargo na logística tem vários cargos que ganham mais que médico, então isso caiu por terra, né? Tanto a tecnologia que vem oferecendo várias possibilidades, quanto a logística tem cargos excelentes, de ótimos salários, tá? Vivência nossa, a gente sabe dos números, a gente conhecemos alguns números. Eu já faço parte de um número já que eu considero privilegiado nesse aspecto, mas acreditem, vocês têm muitas possibilidades profissionais, financeiras, oportunidade, como eu costumo dizer, a gente tenta utilizar a logística como ferramenta de transformação.
e pode transformar a vida de vocês também. E assim, complementando aquilo que a gente já falou sobre comunicação, invista em relacionamento. Eu falo como experiência própria. Eu acho que eu fiz um curso de 5 anos, eu não acho que eu aproveitei ele tão bem do ponto de vista do networking. Então, daquilo que a gente falou, não seja bajulador, pensando em ganhar, assim, mas ter relacionamento agradável. Você não vai, lógico, forçar o relacionamento com alguém que você entende que é aquela pessoa que não batem nas ideias, mas aquela pessoa que tem algo a oferecer, que você entende que você consegue ter uma troca, você também está oferecendo. Esteja por perto, porque as oportunidades acontecem através dos relacionamentos. E, além disso, você desenvolve a habilidade de lidar com pessoas. O desafio da próxima geração é saber lidar com pessoas. Isso não vai acabar, por mais que a gente tenha tecnologia vindo, a gente vai precisar de gestores de pessoas. Então, aprendam a lidar com pessoas, a entender as pessoas diferentes. A gente falou de inclusão e diversidade, né? As pessoas são diferentes, mas entenda essas diferenças, entenda como que a dinâmica está evoluindo e apostem que essa também é uma possibilidade. A logística, dentro da logística, onde quer que seja, vocês vão precisar lidar com pessoas. A gente tem uma novidade, né, para quem está assistindo, que é aquele anúncio que eu vou deixar para vocês fazerem. Então, exclusivamente aí para os nossos alunos do curso de logística aqui da Escola João Antunes das Dores. Nós vamos ter aí algo a oferecer e daqui a pouquinho vocês já vão saber o que eles vão falar para vocês. Tá, pode ir para as perguntas. Agora eu vou fazer 2 perguntinhas para vocês, sobre a caixinha de perguntas que a gente abriu no Insta. Quais são os setores dentro do ramo de logística? Os setores dentro do ramo de logística. Nós temos, por exemplo, hoje nós atuamos dentro de uma logística interna, chamada também de interlogística, né? A logística é dividida entre o centro de distribuição, transporte. Tem empresas que trabalham com hub, que é um centralizador, e alguns depósitos próximos aí para ajudar nessa distribuição. Dentro de um centro de distribuição como o nosso hoje, nós temos 4 setores, né? O recebimento da mercadoria, onde entra o fluxo. Na sequência temos o abastecimento desses itens nos endereços de picking, de apanho. E suprimento, né? Algumas pessoas chamam. Isso, suprimento. Na sequência nós vamos ter a separação, que é o processo de picking, depois o processo de embalagem, né? De conferência e embalagem do produto, e na sequência a expedição, que vai ser do transporte. Pensando como usuário, pode ser que a pergunta também esteja pensando em cargos, né? Então, sim, isso é bem específico de empresa para empresa, a área de atuação. Mas basicamente a gente vai ter auxiliares, a gente vai ter conferentes, a gente vai ter separadores, né? O operador de picking, a gente vai ter o ressuprimento ou abastecedor, que a gente chama, operador de empilhadeira, a gente vai ter os analistas, assistentes administrativos, conferente de inventário. Então é bem amplo assim, e empresas maiores ou menores, isso é mais segmentado, ou às vezes uma pessoa faz várias dessas funções, como uma empresa menor, por exemplo, né? No nosso caso nós temos 16 cargos, se não me engano. Eu não citei coordenador, gerente, né? 16 cargos no total, então é bem diversa essa questão de oportunidade. Qual o maior problema que vocês tiveram dentro de uma empresa e como vocês reagiram? Problema que eu tive, eu acho que os problemas geralmente estão ligados a pessoas, né? A comportamento. Esse é o desafio, como o Ezequiel comentou. Principalmente como gestor, né? Nós temos que lidar com a questão profissional, técnica, mas também com as dores, né? A pessoa traz um problema, leva um problema de casa para o trabalho, passa por algum momento ruim, ou propriamente no ambiente de trabalho, não sabe lidar com os problemas que ela tem que lidar no ambiente de trabalho.
Então o desafio, na minha opinião, ele é sempre maior com as pessoas. Aí eu passei por, dentro desse contexto, o maior desafio que eu tive foi a desmobilização da unidade. Essa filial que eu fui promovido, quando a empresa abriu, na sequência, 2 anos depois, a empresa resolveu fechar a filial. E aí aconteceu um problema com o coordenador local, eu tive que ir para lá, fiquei 3 meses, se eu não me engano, demissão em massa, mais de 30 pessoas demitidas ao mesmo tempo. Então foi realmente o pior período que eu tive como gestor. Primeiro momento, saber daquela informação de que aquelas pessoas iam ser demitidas, né? E conseguir administrar aquele fluxo de saída e na sequência gerar as emissões, fechar a filial realmente foi algo bem ruim. Assim. A gente gerar oportunidade é muito bom, né? Promover é bom, admitir é bom, mas quando você tem que lidar com um cenário desse é realmente complexo. Lidar com pessoas é sempre... Eu nem gosto muito de usar o problema, mas é sempre o maior desafio. Então, a gente não teve... A gente vem de um tempo, de uma gestão boa, de uma empresa, uma experiência profissional muito boa, mas normalmente os pontos em que a gente teve maior desafio, onde a gente foi mais testado, principalmente psicologicamente, emocionalmente, é sempre quando você tem que lidar com pessoas. Às vezes você conhece a pessoa, você já trabalha com ela, sabe das necessidades pessoais, mas você precisa agir como profissional. E aí não tem jeito. Não é uma questão de ser carrasco, de ser dura. É aquilo que a gente falou. Você precisa ser profissional. E às vezes você precisa ter uma ação mais dura. Meio que deixar o coração sangrar em cima da mesa e pensar no bem da empresa, né? Lógico que sempre dentro da ética, né? Mas é um desafio. Realmente, bom, acho que todo gestor é marcado assim, a primeira demissão é sempre muito difícil, né? Demitir é muito ruim. A gente sempre quer desenvolver as pessoas, quando a gente tem que dar notícia em promoção, é maravilhoso. A gente faz festa lá. Nós reunimos geralmente, né, as equipes para falar da promoção, parabenizamos, damos suporte, enfim, é muito bacana. Mas demitir é realmente, dentro dessa questão de comunicação, dos problemas, né, que a gente possa enfrentar, como gestor, a demissão é sempre algo muito ruim. A gente tenta não demitir, né? A gente sempre dá muito feedback, né? Uma demissão, ela o ápice de uma solução, de algo não resolvido após inúmeras tentativas, oportunidades. Mas mesmo assim, não chega com o coração, também já dei todas as oportunidades, não quis, não. Mesmo assim, a gente ainda é muito... São dois opostos. Quando você vai chegar para a pessoa e falar, tem uma oportunidade para você, você quer, é fenomenal. Eu imagino. Vamos falar então da oportunidade que nós temos para os nossos alunos? Oportunidade amanhã? A oportunidade de junho. De junho, o evento aqui, gente, olha. São várias oportunidades. A gente está pensando muita coisa. Do que vai ser oferecido e oportunizado para eles. Vamos lá, porque assim, nós temos a visita. Isso. Nós temos também as possibilidades também no cenário de processo de seleção de menores aprendizes, também é outra oportunidade. É essa aí. Então eu peço que todos os alunos, né, de logística do curso de vocês, na sequência, preparem os currículos. No próximo mês nós vamos iniciar um processo de seleção de menores aprendizes e queremos contar com vocês. Exatamente, para que vocês possam colocar em prática, né, tudo isso que nós conversamos aqui. Aproveitem esse diálogo que hoje foi enriquecedor, eu tenho certeza, para todos vocês, e que vocês possam preparar o currículo de vocês e quem sabe, né, estarem trabalhando lá nessa empresa maravilhosa, junto com esse coordenador e esse gestor que são super atenciosos, tenho certeza. E a gente quer também, né, falando dessas oportunidades. Segue a gente lá no Instagram também, lá Dialogues, né? Dialog.es, né? Procura lá que você vai achar. Segue a gente lá porque a gente está cheio de novidades, de projetos. Inclusive, eu achei que era disso que a Helenita estava falando. Tem algo no ar aí para de repente a gente desenvolver em parceria aí.
Então segue a gente lá, Sim, fica a por gente dentro vai que marcar aí na descrição. vai né? ser muito top. Isso aí, bom, Dialogues, segue o Ezequiel também, Ezequiel Correia, Michael Espírito Santo também, Isapa Bike, tá? A gente Nos vai- sigam nas redes sociais, a A gente gente vai marcar lá. pretende tá? dar continuidade nessa troca aí e colaborar no que for possível com vocês. E tem uma coisa que a gente não falou que eu acho legal, talvez vocês, não sei se como que é para vocês o conhecimento da ferramenta LinkedIn. Né? O LinkedIn é muito importante, se não tem, depois a gente pode trocar uma ideia para falar mais sobre o LinkedIn, mas temos os perfis lá também, tanto do Maicon, quanto o meu, quanto do Dialogues. E o currículo de vocês é lá. Online. Precisa estar lá no currículo online, mostrando quem vocês são. É uma ferramenta sensacional. Isso aí, para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede social profissional. Sim. E realmente, hoje eu utilizo mais o LinkedIn que as demais redes, inclusive, né? Tem mais seguidores lá também. É um mundo de oportunidades. Então lá você tem a oportunidade de se conectar com busca de perfis, né? Do setor. Então você consegue realmente ter uma relação focada com quem está buscando um propósito parecido com o seu. Então, com certeza, para quem busca o mercado de trabalho, a gente esqueceu de falar disso, importante, bem lembrado, para quem está buscando, né, se colocar no mercado de trabalho, numa posição bacana, o LinkedIn é uma excelente ferramenta. Se você vai para o LinkedIn, gera conteúdo, se conecta com pessoas, profissionais do setor, com RH, você aumenta a sua empregabilidade em 200%, sem dúvida. Maica, Ezequiel, eu queria agradecer a presença de vocês, essa explicação sobre o que é logística, muito obrigado, tá? Leni, também obrigado, você tá me auxiliando. E, gente, foi isso. Esse foi mais um episódio do Pod Jade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Foi isso. Obrigado. Valeu.